Boa noite, irmãos. Eu quero ser muito objetiva. Então, por isso, eu preparei um vídeo com fotos que vão passar enquanto eu falo, com sorte, com a bênção de Deus, quer dizer. Então, quando o Gabriel me pediu para trazer um relatório, eu falei assim, não me sinto tão confortável em falar que eu vou dar um relatório, porque eu não sou assim missionária, por assim dizer. Mas eu passei, sim, um ano estudando na Hungria, no Palavra da Vida, e pude realizar ali algumas atividades, né, com a permissão do Senhor. E essas atividades foram muito enriquecedoras. Então, tem o videozinho, eu mandei no Google Fotos, no link do Google Fotos. Mandei para o Hudson. Enfim, basicamente, então, assim, quando o Gabriel me pediu para eu trazer esse relatório, eu falei, eu gostaria de passar o meu tempo, esses 10 minutos ou menos, para um casal que atualmente eles estão no Palavra da Vida Hungria, eles de fato estão realizando um trabalho missionário e eles continuam lá, eles foram meus colegas de classe no período que eu estava lá, eles continuam lá e eles tinham um relatório mais atual, né? Porque o meu relatório do período que eu fiquei lá, um ano atrás, 2021 a 2022. Então, o Palavra da Vida, o seminário Palavra da Vida, ele consiste de um lema que tem 3 verbos. Conheça, cresça e compartilhe. Então, essa é a premissa do seminário. Você vai lá para conhecer e para aprimorar o seu conhecimento das Escrituras. Então, nós temos aulas intensas de teologia, panorama da Bíblia e tudo mais. E essa experiência, para mim, ela foi muito enriquecedora, essa parte do conheça. Então, eu tive professores muito marcantes, foi um ano muito enriquecedor para mim. A segunda parte do lema, né, é cresça, e para isso você está inserido em um contexto, em um seminário, em que você tem que trabalhar, estudar, conviver com outras pessoas. Então, a gente divide dormitório, a gente divide ministério, a gente divide trabalho. Ai, que bom. Vai passando as fotos aí enquanto eu falo. Esse aí foi o meu ano na Hungria. Então, a gente cresce muito enquanto a gente trabalho mesmo, estou falando assim, de lavar louça, varrer chão, cortar lenha, esse tipo de trabalho que os alunos desempenham lá. E também convivência com outras pessoas. A gente sabe o quanto que a convivência um com os outros nos faz crescer. Aquele provérbio que fala que como ferro amola o ferro, a gente vai crescendo e a gente vai ficando mais afiado, mais aguçado, conforme a gente convive com outras pessoas. E a última parte do lema, compartilhe, né? Então, conheça, cresça e compartilhe. A partir do momento que a gente desenvolve conhecimento da palavra de Deus, a gente cresce no nosso processo de santificação, a consequência tem que ser compartilhar o Evangelho, nossos aprendizados. Então, eles promovem inúmeras oportunidades de ministério para que a gente faça durante o ano. Então, eu pude servir dando aula de inglês numa igreja batista, que foi uma experiência muito interessante, ter que ensinar inglês para húngaros. Então, foi desafiador, mas foi muito recompensador também. Outra coisa que nós pudemos fazer foi servir em acampamentos. Essas fotos que estão passando foi de um acampamento que eu pude participar em Portugal, no Palavra da Vida em Portugal. E eu passei uma semana em abril, lá na Páscoa, e depois eu voltei para lá e passei mais 6 semanas durante o período de verão, julho e agosto, servindo lá. Foi intenso, preparação dos acampamentos e tudo mais. Mas isso foi o que eu pude desenvolver nesse período que eu fiquei lá de 11 meses, mais ou menos. Não estou lá mais e, assim, claro que eu quero servir nossa igreja local, quero continuar aprendendo, crescendo e compartilhando, mas eu gostaria de também ceder esse tempo
para o Rodrigo e para a Jéssica. O Rodrigo e a Jéssica são um casal que estão lá na Hungria e eles estão como alunos, mas também como missionários internos. Eles vão se apresentar e vocês vão conhecê-los melhor. Quero convidar, então, o Jorginho e a Patrícia e depois o Luciano, por favor, tá? Então, logo o Luciano cante com a sua família, nosso irmão Davi Jané tem a palavra. Então, Jorginho e Patrícia, nosso irmão Luciano e a família, nós vamos ouvir a palavra com o nosso irmão Davi. Luciano, por favor. A gente, quando foi cantar lá hoje cedo, e a gente decepcionou alguns, né? Que estavam esperando que nós cantássemos a música Meu Nordeste, que é uma oração em favor do povo nordestino, né? E aí a gente, então, queria aproveitar essa oportunidade que Deus nos permitiu aqui estar, para fazermos esta oração com a igreja, um clamor a Deus em favor do povo nordestino. Jesus liberta o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Em Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Desculpa, eu errei a introdução aqui, irmãos. Coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz, feliz. Em Jesus liberta o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Vem Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz. O menino que brinca de baladeira, as mulheres rendeiras lá do Ceará, o homem boiadeiro toca seu berrante para não chorar. A seca castiga e o gado morre, e o rio que corre é dos olhos seus. Meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Em Jesus liberta o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Em Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz, feliz. Em Jesus liberta o coração do nordestino, do homem do menino que nasceu aqui. Em Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Se
Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Eita terra linda! Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo cabra da peste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escora, o homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu ali. Vem Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz, feliz. Em Jesus liberta o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu ali. Vem Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Meu Nordeste querido, todos que me escutam, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher tua vida de felicidade. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escora, o homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu ali. Vem Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz, feliz. Em Jesus liberta o coração do nordestino, do homem e do menino que nasceu ali. Em Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Jéssica, nós somos... Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Jéssica, nós somos missionários internos do Seminário Palavra da Vida aqui na Hungria. A gente, desde agosto do ano passado, nós temos servido aqui num departamento que chama Student Life, que é o departamento que cuida da vida do aluno. Nós fazemos discipulado, aconselhamento bíblico, também cuidamos da vida diária dos alunos aqui, programações e tudo mais. E tem sido um ministério bem desafiador, bem bacana. Nós viemos aqui em 2021, em agosto de 2021. Inicialmente o Rodrigo veio como aluno, inclusive ele era colega de classe da Lisa, né? E é um prazer pra gente estar compartilhando um pouco com vocês. A gente voltou então no ano passado a convite pra gente assumir essa posição que o Rodrigo falou agora aqui no Student Life. O que chamou muito a nossa atenção enquanto eu vinha como aluno, né, foi observar a quantidade de jovens que vinham de todas as partes da Europa aqui para poder se preparar. A gente conversou com muitos deles, conhecendo o background, a vida que eles tinham. Muitos deles não tinham uma igreja sólida por trás que apoiando eles. Outros simplesmente eram talvez os únicos jovens da igreja. Muitos deles não tinham nenhuma igreja mesmo, porque a cidade onde eles moram não tinha igreja. E ver esses jovens de diferentes partes da Europa e do mundo, desejosos de querer crescer na vida cristã,
de querer voltar para o país deles e servir, foi o que nos motivou a falar, puxa, é uma oportunidade incrível, é fazer missões no mundo inteiro em um único lugar, porque esse ano, por exemplo, nós temos 43 alunos, e desses 43 a gente tem 20 nacionalidades representadas. Muitos alunos que vêm da África, muitos alunos que vêm da... Alguns filhos de missionários em outros países. Muitos que vêm da Europa, muitos que vêm do Brasil, e esses jovens vêm, passam esse tempo aqui sendo preparados teologicamente, ministerialmente, para depois eles poderem voltar e fazer impacto na onde eles vivem. Exatamente. E como o Rodrigo disse, aqui é muito escasso, aqui na Europa no geral, é muito escasso de igrejas e também é muito escasso de lugares onde esses jovens eles possam ter uma referência bíblica fiel, né? Então, muitos seminários hoje são liberais, né? Ou seja, eles abriram mão de princípios bíblicos e os pais que realmente querem investir na vida dos seus filhos, eles estão à procura de um lugar onde esses filhos eles possam ter contato com a teologia bíblica. Isso realmente faz uma diferença muito grande na vida, né, desse jovem. E como o Rodrigo disse, muitos desses jovens estão retornando para os seus países realmente como pioneiros nesse sentido de começar trabalhos ali que não existem, né? Então, por exemplo, Lituânia, Polônia, países com menos de 0% de evangélicos. Então, a gente vê um valor muito grande em investir na vida desses jovens, porque a gente realmente acredita que a futura liderança da igreja cristã na Europa, ela está aqui agora, ela está aqui no seminário. Então, para a gente é um prazer muito grande estar podendo investir pessoalmente na vida deles. E como parte do treinamento, os jovens também são desafiados a irem para outros lugares fazer missões, né? Por exemplo, esse ano a gente já enviou os alunos para as igrejas na Hungria, onde eles fizeram uma semana de ministério. Hoje mesmo, daqui a pouco, hoje é sexta-feira aqui. Hoje é quinta. A gente está indo agora para a Romênia, vamos fazer um trabalho num orfanato lá. E no mês de março nós temos uma viagem missionária onde todos os alunos vão para algum país fazer um trabalho que eles chamam de Go Mobilize, né? Nosso grupo está indo para a Sérvia, mas tem gente indo para Áustria, para Polônia, para a República Tcheca, para a França. Então isso também é desafiador para eles, porque para o europeu, muitas vezes, essa ideia de fazer missões na Europa, às vezes é muito, muito escassa. Então eles vão para outro país, veem uma realidade diferente, e muitas vezes eles voltam impactados de que realmente querendo servir e querendo fazer diferença, né? O ano passado, uma situação que também foi nova para mim e para a Jéssica, e que mexeu muito com a gente, foi a questão da Ucrânia, né, da guerra na Ucrânia, a notícia chegando e aquela questão dos refugiados. A Hungria recebeu muitos refugiados. Aqui no Palavra da Vida também receberam missionários do Palavra da Vida Ucrânia, vieram para cá, e a gente teve contato com eles, entendeu a realidade da guerra, e é realmente muito difícil, uma realidade muito pesada. E até hoje eles ainda têm enfrentado isso. Muitos estão voltados, mas com medo de que pode qualquer hora estourar uma guerra. Algumas regiões estão completamente destruídas, desoladas. Pessoas não podem ver as famílias, não podem sair de onde eles estão. Então ainda é uma situação que precisa muito da oração, né? Exatamente. Então, assim, o conflito ele se estendeu mais do que eles imaginavam. Então, muitos que voltaram já realmente estão pensando definitivamente em deixar o país, e a gente obviamente vê a mão de Deus, né, em toda essa situação, tanto cristãos no geral na Europa podendo ter contato de evangelizar ucranianos que não conhecem Deus, quanto cristãos na Ucrânia que estão servindo e estão sendo usados por Deus para abençoar, mas eles também estão muito desencorajados com a situação, então continuem orando. A gente deixa com vocês alguns pedidos de orações. Orem para que Deus mande novos alunos no ano que vem. Tem muito poucos inscritos até agora, então que mais jovens possam se despertar e vir para cá. Que Deus também toque no coração da igreja brasileira para enviar missionários para a Europa, porque o Brasil hoje é um celeiro de missionários e precisa de muita ajuda, precisa de muita gente. Então que Deus possa levantar missionários. Orem por essa viagem chamada Go Mobilize que os alunos vão fazer. Eles estão levantando recurso, estão levantando mantenedores, pessoas que possam orar. Então estejam orando por eles e pelos desafios. E orem pela Organização Palavra da Vida, o Ministério Palavra da Vida aqui, que tem feito um trabalho bem, bem interessante com as igrejas, com os acampamentos e também com o seminário.
E se você tem uma palavra de encorajamento para dar para um missionário, por favor, faça isso, é muito importante. Obrigado pelo privilégio de falar com vocês nesse congresso missionário e que Deus abençoe todos vocês. Amém, Deus abençoe. Tchau, tchau. Vamos ouvir nosso irmão Davi. Tá, a Lisa tem o contato do Rodrigo e da Jéssica, né? Nós vamos orar por eles também, mas vamos ouvir o nosso irmão Davi. Boa noite, irmãos, irmãs. Prazer muito grande ter estado com vocês esses dias. Foi muito gostoso estar pela segunda vez com a igreja aqui. E nesses dias nós pudemos ouvir a voz do Senhor, pudemos ter essa comunhão que só aqueles que somos da família de Deus podem experimentar. Tem sido muito gostoso mesmo esse contato com vocês. Especialmente a finalidade pela qual nós estamos reunidos, né? Um congresso missionário voltado para o despertamento do povo de Deus com relação a missões. Vimos mais um casal dizer da necessidade, da importância disso daí, e realmente nós temos comprovado na prática a necessidade, porque há tanto para fazer e tão poucos que estão dispostos a botar a mão na massa para valer. E eu queria trazer uma palavra especial hoje para os jovens. Eu tenho apreciado ver bastantes jovens nas nossas reuniões desde sexta-feira. Isso me alegra muito, porque significa que jovens estão querendo ouvir a voz de Deus. E o nosso irmão Ronaldo, no primeiro dia, na sexta-feira, ele disse que esse é um dos primeiros objetivos, ou é o primeiro objetivo da nossa conferência, ouvir a voz de Deus. Mas eu gostaria de pensar também que quando a Bíblia diz ouvir a voz de Deus, quando a Bíblia usa essa palavra ouvir, não é simplesmente impressionar o seu órgão auditivo com um som emitido. Porque ouvir na Bíblia tem um outro significado. Ouvir na Bíblia implica em atender ao que está sendo ouvido. E a palavrinha-chave para a nossa meditação hoje é obediência. Porque se eu ouço e não obedeço, de fato eu não ouvi, né? Eu escutei. Houve um som que chegou ao meu órgão auditivo. Nada mais do que isso. E quando a palavra de Deus, a voz de Deus é tratada como... Obrigado, meu irmão. Quando a voz de Deus é tratada como um som qualquer, ela apenas impressiona o nosso órgão auditivo, mas ela não gera uma atitude, uma resposta positiva a esse recado. Então você não pode dizer que ouviu de fato. Você só pode dizer que o seu órgão auditivo está funcionando e aquele som emitido impressionou o seu órgão auditivo. Mais nada do que isso. Mas eu insisto com vocês, porque quando essa expressão que aparece, por exemplo, no final de cada uma das 7 cartas lá do Apocalipse, capítulos 2 e 3, essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando o Espírito Santo, através da pena de João, diz isso, o intento de Deus é muito mais do que simplesmente um som que impressiona o nosso órgão auditivo. Mas o desejo de Deus é, você ouviu, o que você vai fazer agora? Qual é a sua resposta a esse ouvir? O que você vai dizer para Deus? E é para Deus que cada um de nós vai ter que responder. O que nós vamos dizer para Deus? Nós vamos dizer, espera um pouquinho, Senhor. Nós vamos dizer,
eu tenho que terminar minha faculdade. Nós vamos dizer, depois de terminar minha faculdade, eu tenho que trabalhar, e com aquela mente capitalista e consumista. Aí depois eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que consumir, eu tenho que... Qual é a resposta que nós vamos dar para Deus? Porque nós temos ouvido Deus falar conosco. E a minha oração ao preparar esses estudos, e ao pensar no nosso tempo aqui, a minha oração é que nós respondêssemos à voz de Deus com obediência. Eu quero ler alguns versículos com vocês, todos eles voltados para esta palavra, obediência. O primeiro deles está em João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero abreviar um pouco a minha mensagem, então eu vou dispensar um pouco uma introdução a cada livro que a gente citar. Eu quero um pouco mais direto, né, nos nossos pensamentos aqui. Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 34. O Senhor Jesus primeiro conversa com a mulher samaritana, depois, quando ela vai para a cidade conversar com pessoas que ela conhecia, para trazê-los para ouvir Jesus, o Senhor Jesus começa a conversar com os discípulos. E no meio das palavras dirigidas aos discípulos, ele diz, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que Jesus está colocando aqui? Apesar de João apresentá-lo no seu evangelho como o Filho de Deus, ele humildemente assume a posição de filho, em submissão plena, total, completa à vontade do Pai. E ele diz que era tão importante fazer a vontade do Pai, assim como o alimento é importante para o nosso sustento. É verdade, não é? A gente come porque a gente considera arroz, feijão, batata, mandioca, leite e tudo isso. Você come porque você gosta de comer? Bom, essa também é uma das razões. Aliás, por causa dessa razão, eu olhei ali, por exemplo, o irmão Ronaldo, a camisa que ele está usando é uma camisa que tem um modelo. A minha tem um outro modelo mais de bolinha. Tem uma diferença com a camisa dele, é porque eu gosto de comer. Eu como não só porque é necessidade, mas porque eu gosto de comer. Não é? Eu queria uma camisa do modelo dele, mas ainda bem que ela é lisa aqui, porque se tivesse alguma lista ou algum formato geométrico, ia ficar tudo deformado para bolinha. Não é? Bom, comida é supérfluo para a gente? Alimento é supérfluo? É algo essencial, não é? Fundamental para a nossa vida. Não só para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Assim como respirar. É outra coisa fundamental para a nossa vida. Entendeu por que Jesus usou essa figura? Fazer a vontade do Pai para ele era como comida. Porque era fundamental para ele fazer a vontade do Pai. E era algo que ele não podia deixar de fazer. Não era algo que ele fazia quando era conveniente, quando dava, quando... A obediência para Jesus era algo fundamental para a sua vida. Na verdade, nada justificaria a sua presença aqui na terra se ele não estivesse disposto a se submeter à vontade do Pai, a obedecer à vontade do Pai. E obedecendo à vontade do Pai, ele tinha que realizar a sua obra. Entendeu? Primeiro ponto, a necessidade de obediência. E isso tem que ser encarado por nós como, não vou fazer a vontade de Deus quando der.
Não vou fazer a vontade de Deus quando eu não tiver mais nada para fazer. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou obedecer, eu vou me submeter à vontade de Deus para a minha vida. Porque sem isso eu não sou capaz de viver. É comida para mim. É algo que nutre o meu organismo. É algo indispensável à minha existência. Jovens, o que é fundamental para vocês hoje na sua vida? O que é fundamental? O que vocês não podem deixar de fazer, porque senão a vida de vocês não tem razão? O que é fundamental para vocês? Eu me recordo que depois de 26 anos dando aula de química, e eu gostava do que eu fazia. Gostava não só da matéria que eu lecionava, mas gostava de lecionar, o contato com os alunos, gostava, apreciava. Eu não fazia isso empurrado. Eu levantei a minha vida inteira, 5h15, 5h30 da manhã, e fazia aquilo, não xingando e não batendo no travesseiro, mas fazia aquilo com prazer, porque me agradava essa atividade profissional. Mas sabe, nos últimos anos eu estava entrando na sala de aula, pensando, o que os meus alunos vão fazer com química no inferno? Aquela atividade que para mim era tão importante, eu apreciava tanto fazer. Que é o meu xará, né? É o meu xará. Ele já está querendo pregar também. Aquilo que era tão importante para mim em outra época, perdeu completamente o significado. Completamente o meu significado, o significado para mim. Deixou de ser a minha comida, algo que mantinha, justificava a minha existência. Porque eu não estou condenando ninguém que ensina química, física, matemática, inglês, português, geografia. Absolutamente, é uma atividade, continua na sua atividade. Mas, se você parar de fazer isso, vai deixar de viver? E se você continuar em desobediência à vontade do Senhor, isso compromete a sua vida. Isso compromete. A necessidade de obediência é tão vital quanto comer, se alimentar, respirar, beber água, essas coisas vitais para a nossa vida. O segundo versículo que eu quero ler com vocês, Romanos capítulo 12. Depois de apresentar a parte doutrinária da carta, nos capítulos 1 a 8, e de apresentar a parte dispensacional na carta, capítulos 9, 10 e 11, que mostra Israel, a nação no passado eleita, a nação no presente deixada de lado e a nação no futuro restaurada pelo Senhor na época do milênio. O apóstolo Paulo chega à parte prática da carta e ele diz assim, já que nós vimos tudo isso, a doutrina da justificação, a doutrina da condenação, da justificação, da santificação, da glorificação, a questão de Israel, já que nós vimos tudo isso, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o primeiro trecho que nós apresentamos, Evangelho de João, falando da própria existência do Senhor Jesus aqui na terra. Mostrou a necessidade de obediência. Aqui nós encontramos a prática da obediência. Como é que deve se dar essa obediência? O meu espírito já pertence ao Senhor, amém?
Isso significa que você é salvo. Mas o Senhor quer mais do que o espírito. Ele quer o seu corpo. Ele quer o seu corpo. É por isso que nós ensinamos a necessidade de nos abstermos da imoralidade, porque imoralidade é praticada com o corpo. E agora o corpo pertence ao Senhor. Mas o fato de abster, por exemplo, da imoralidade, ainda não significa que você entregou o seu corpo ao Senhor. Significa que você está evitando de entregar o seu corpo àquilo que não presta, ao pecado. Mas isso ainda não é uma entrega, a entrega que o Senhor quer do seu corpo. Você está disposto a apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? E quando a Bíblia fala sacrifício, a gente já pensa em alguém que morreu e é colocado sobre um altar, né? Mas aquilo é um sacrifício morto. O que Deus quer de você, jovem, é um sacrifício vivo. Vivo. E santo por quê? Porque Ele quer você consagrado ao Senhor. A palavra santo significa separado. E a ideia é evitar algumas coisas e entregar agora o corpo totalmente ao Senhor. Está disposto? Está disposta a deixar a sua família, a deixar o emprego, a deixar a faculdade e entregar a sua vida, inclusive o seu corpo, ao Senhor, como sacrifício? E a ideia de sacrifício é: puxa, eu tinha tanta vontade de fazer isso. Pode ser um emprego, pode ser um curso superior, tanta vontade, mas o Senhor está me chamando. E eu vou entregar o meu corpo a Ele, sacrificando um desejo que eu tinha. Porque a minha comida é fazer a vontade dEle. E agora eu não me alimento mais em fazer a minha vontade. Jovens, estão dispostos a praticar a obediência através do seu corpo? Sabe, quando nós experimentamos a vontade de Deus, abrindo mão de algumas coisas que são até legítimas, não é? Meu pai me contou que quando ele era químico de um laboratório farmacêutico lá em São Paulo, eu mencionei para vocês alguns privilégios que ele tinha. Por exemplo, ele tinha um chofer que buscava ele em casa de manhã, que trazia no final do expediente. Ele não assinava ponto, não picava cartão, era um cargo de absoluta confiança. Ele foi tirado de um laboratório por uma oferta tentadora em termos financeiros e levado para outro laboratório para instalar uma área de liofilização, que é um ambiente totalmente estéril, no qual eram preparados os remédios, fabricados os remédios. Ele era um químico, pessoa de projeção. Mas ele abriu mão de tudo isso. Ele apresentou o seu corpo como sacrifício a Deus. E quando ele disse para a mãe dele e para as irmãs dele, muito católicas, o que ele estava fazendo, a primeira pergunta que elas fizeram é: e quanto que você vai ganhar por mês? Ele disse: eu não sei quanto, eu não sei quando, eu não sei quem vai me pagar, não sei de nada. Eu sei que o Senhor vai me sustentar. E elas disseram: você está ficando louco? Bem, de certa forma sim, porque a palavra da cruz também é loucura para os que se perdem, não é? Vocês não entendem isso. E vão entender menos quando alguém abre mão de coisas que são legítimas, porque querem apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sabe, quando você, jovem, estiver disposto a abrir mão até de um relacionamento que pode atrapalhar o seu serviço para o Senhor, de um serviço que pode trazer muitas vantagens materiais para você, até uma projeção social, um status.
Mas quando você estiver disposto de abrir mão de tudo isso, e você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo e consagrado a Deus, isso vai ser extremamente agradável a Deus, porque Deus vai estar vendo, aquele jovem me colocou em primeiro lugar na sua vida. Esteve disposto a abrir mão de vantagens materiais, físicas. Isso é tremendo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há 12 anos atrás, quando nós mudamos segunda vez para Ribeirão Preto, estávamos começando, na época, a terceira igreja dos irmãos em Ribeirão Preto. Uma escola entrou em contato comigo e queria que eu desse aula lá. Há 12 anos atrás era uma escola super avançada, todas as classes com data show, projetor, lousa branca, aquele negócio de ficar sujando a mão com giz, né, do passado. Eu estou falando isso há 12 anos atrás. E me ofereceu um salário extremamente tentador. Para eu trabalhar um dia por semana, 4 dias no mês, eu receberia R$ 2.500. Eu estou falando de um salário há 12 anos atrás. Eu comecei a dar aula lá. Um dia o dono da escola chegou para mim e falou assim: escuta, Davi, eu tenho uma escola em Franca, eu queria que você desse um dia de aula para mim lá também. Na hora, os cifrõezinhos apareceram aqui nos meus olhos e eu fui registrando. Um dia por semana, 2.500, 2 dias por semana, 5 pau. Eu estou falando de um salário há 12 anos atrás. Hoje, para mim, já seria uma pequena fortuna. Há 12 anos atrás, eu falei, eu vou pensar e eu te dou a resposta semana que vem. Na época, nós estávamos começando a terceira igreja dos irmãos em Ribeirão. E o começo de uma igreja é um período que absorve muito o tempo da gente. Não só em termos de preparação de estudos, talvez até preparo de estudos seja menor, mas contato com as pessoas, visitação às pessoas, especialmente descrentes, porque não tem muito tempo para você ensinar a palavra de Deus para as pessoas, porque não tem pessoas. Você tem que evangelizar, você tem que ir atrás das pessoas, você tem que jogar a rede. Onde é que a gente tem que jogar a rede para pescar? Na praia? Não. Faze-te ao largo, no alto mar. Isso significa sair de casa. E transporte e movimentação numa cidade como Ribeirão Preto, quase 1 milhão de habitantes, é um negócio complicado. Tem alguns horários que o trânsito ali, como diz o mineiro, fica agarradinho. Não anda. Né? Então isso significa tempo disponível para isso, significa custo também de deslocamento, indo ao encontro dos perdidos. E aí eu comecei, e num prato da balança eu coloquei R$5.000 por mês. Uau! No outro prato da balança eu coloquei a necessidade de gastar tempo buscando os perdidos, estudando a Bíblia, orando. Isso é essencial no começo de um trabalho, depois na continuidade também, mas não tinha muita gente mais para fazer esse trabalho, éramos nós, Rosana e eu. E agora? Semana seguinte eu cheguei para ele e falei, Júlio, estou saindo da sua escola. Ele falou, mas você ia dar a resposta para a escola de Franca? Eu falei, estou dando a resposta para a escola de Franca e para a escola daqui de Ribeirão. Estou saindo da sua escola. Mas por que você vai fazer isso? Eu preciso de mais tempo para o trabalho do Senhor e eu não estou conseguindo esse tempo necessário.
Eu não sei se ele entendeu ou se não entendeu. Ele não retrucou, não falou mais nada. E essa foi a minha dispensa daquela escola. Não assumi a outra escola e ainda deixei a que eu estava trabalhando em Ribeirão. Podia ser muito vantajoso financeiramente para nós. Mas sabem, há horas que nós precisamos pensar em fazer sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E aquela foi a hora de fazer isso. E aí, conversando com a Rosana, nós chegamos à conclusão que a partir daí, obrigado, a partir daí, nós deveríamos viver totalmente na dependência do Senhor para o nosso sustento e dedicar todo o tempo para o início de um trabalho. 23 anos atrás nós tínhamos começado o trabalho em Araraquara, mas 23 anos atrás nós tínhamos 28 e 26 anos. E aí a gente conseguia fazer visitas, a gente conseguia cuidar da família, a gente conseguia tocar uma livraria e a gente conseguia dar aulas. Mas há 10 anos atrás, 12 anos atrás, com 50 anos, já não tinha mais pique para fazer tudo isso. E aí é hora de você analisar e falar, qual é o que eu vou sacrificar? Eu vou sacrificar o meu tempo para o Senhor, a abertura de uma igreja, ou eu vou sacrificar alguns R$1.000 que eu podia ganhar por mês? Sabe, o Senhor tem abençoado o trabalho lá em Ribeirão. Sua graça tem sido derramada no nosso meio. Hoje, depois de 10 anos, a igreja começada, nós temos ali uns 80 membros. O Senhor tem abençoado o trabalho. Mas Ele quer ver de nós a disposição de sacrificarmos alguma coisa. E àquela altura do campeonato eu disse para a Rosana, vamos colocar o cinto, um furo um pouquinho mais apertado. Vamos sacrificar algumas coisas que a gente podia para dedicar um tempo maior na obra do Senhor. Eu aprendi isso com o seu Ramon. Eu aprendi isso com outros missionários que deixaram a sua terra, que se sacrificaram, que abriram mão de estar com a sua família por causa de um chamado e vieram aqui para o Brasil. E se nós conhecemos o Evangelho hoje, é porque missionários do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, abriram mão de coisas que lhes eram legítimas. Eu não estou falando de coisas ilícitas, eu estou falando de coisas legítimas, perfeitamente lícitas. É ou não é lícito ficar com a sua família? Perfeitamente, tem alguma coisa errada nisso? Mas esses missionários abriram mão disso e apresentaram o seu corpo ao Senhor em sacrifício vivo, santo, e foi agradável a Deus. E nós ouvimos o Evangelho porque homens e mulheres se sacrificaram para vir aqui nos anunciar o Evangelho. Jovens, estariam dispostos a fazer isso também pelo Senhor? Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Querem mais um exemplo de obediência? Então vamos lá para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós já vimos a necessidade de obediência da boca do próprio Senhor Jesus. Minha comida é obedecer. Nós já vimos a prática da obediência. Apresenteis o vosso corpo. Não estamos falando de coisa teórica. Estamos falando de alguma coisa que fica nebuloso. Estamos falando de coisas práticas. Entregar o corpo como sacrifício ao Senhor. Agora nós vemos aqui um exemplo de obediência. Olhe para o verso 8 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Lembra que essa é a palavra-chave da nossa meditação hoje?
Obediência. Se você dissesse para Abraão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Abraão diria? Como é que ele responderia a isso? Saindo de Ur dos Caldeus e indo para a terra que Deus lhe mostraria. Na verdade, ele não sabia ainda qual era a terra que Deus lhe daria. E eu gosto de imaginar a situação, né? Abraão chega em casa um dia e fala: Sara, minha esposa, vamos fazer as malas? Opa, viajar. Qual é a mulher que não gosta de viajar, hein? Trocar de ares. Aliás, qual é o homem que não gosta de viajar? Respirar um ar diferente, ver pessoas diferentes, conhecer uma paisagem diferente. E para onde que nós vamos, Abraão? Não sei. Não. Você está brincando comigo agora. Hã? Porque quando a gente viaja, a gente tem que ter um destino. Não sei. Ele obedeceu o chamado, mas pela fé, ele ainda aguardava que o Senhor lhe mostraria para onde ele deveria ir. Aliás, isso aconteceu outra vez. Você se lembra em Gênesis 22, quando Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho? Você vai para a terra de Moriá. Eu vou te mostrar, quando você estiver lá, o monte sobre o qual você vai sacrificar o seu filho. Mas, por enquanto, não vou te dizer qual é o monte. E o que Abraão fez? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Entendeu? O exemplo de obediência. E sabe de uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens. Deus está te chamando você. Você está ouvindo o som chegar ao seu órgão auditivo. Eu não sei qual é a resposta que você vai dar a isso, positiva ou negativa. Mas quero te dizer uma coisa. Deus vai te revelar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Ele não vai dizer o que vai acontecer na sua vida nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Ele vai dizer para você: eu quero que você mostre a sua disposição e disponibilidade de me obedecer. E aí, quando você mostrar essa disposição e essa disponibilidade, ele vai mostrar o próximo passo. E quando você obedecer o próximo passo, 2, ele vai mostrar o passo 3. Porque a vida do justo é uma vida vivida pela fé. E eu estou usando de propósito essa palavra justo, porque a gente normalmente pensa que é o missionário que tem que viver pela fé. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz: o justo viverá por fé. E isso significa que Deus me mostra um passo, e quando eu obedecer a esse passo, e se eu obedecer a essa indicação dele, ele revela o próximo passo. E assim é uma vida na dependência contínua de Deus. E isso é fé em Deus. Jovens, qual é a resposta que vocês vão dar a Deus? Porque a Bíblia diz que se você tiver fé em Deus e confiar nele, e não só no que diz respeito à sua salvação, mas à sua vida, a resposta que você vai dar é positivo. Senhor, pode contar comigo, para o que der e vier. Com o Senhor eu topo o que vier. Ele obedeceu. Que resposta, jovens, vocês vão dar ao Senhor? Que resposta? Eu mencionei agora há pouco que com 28 anos, o pique que eu tinha é bem diferente do que eu tenho agora com 62. Isso é o normal da vida. Normal da vida. Mas eu dou graças a Deus que quando Deus me chamou e eu ainda tinha bastante suco para dar para Ele, o Senhor me levou a obedecer. A sua graça, a sua misericórdia, o toque do Espírito Santo no meu coração foram tão fortes que eu não pude dizer não.
Eu disse, sim, Senhor. Agora o caldo o suco já está no final. Ainda tem um bagacinho. Tem algumas usinas lá perto de Ribeirão que com o bagaço da cana elas produzem energia. Então eu estou nessa. O suco já foi espremido e Deus nos deu a graça, a oportunidade de nós começarmos uma igreja em Araraquara, que hoje está se virando sozinha, graças a Deus. Uma igreja em Américo Brasiliense, hoje nosso irmão Vandercy, nossa irmã Adriana está lá tocando o trabalho. E agora uma igreja em Ribeirão Preto. Às vezes a gente tem vontade de começar um outro trabalho e de vez em quando eu falo para Rosana, vamos partir para o quarto? Ela fala assim, espera eu morrer, você casa com a outra e aí você começa... Não é fácil começar um trabalho, não. Especialmente porque a nossa maneira de começar um trabalho foi sempre dentro de casa. Perdendo totalmente a privacidade, vendo os filhos, as crianças das pessoas que chegavam, pisando com um pé de barro no sofá, fazendo xixi, cocô no sofá. É normal. Luciana e a Glaucia sabem o que é isso. E eu estou mencionando isso porque, se nesse caso o casal não estiver alinhado com o propósito de oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o casal não estiver alinhado no mesmo propósito, aliás, se você não estiver alinhado com a sua esposa nisso, não faça isso, porque senão você vai ter que dormir algumas noites com o cachorro. E a casinha do cachorro não é muito confortável. Vai caçar enguiço com a esposa. Mas quando o casal está alinhado no mesmo propósito de servir ao Senhor, é a melhor coisa do mundo. Abraão, quando chamado pela fé, ele obedeceu. Se o Senhor tivesse mostrado as dificuldades na abertura de um trabalho, talvez o medroso aqui dissesse, Senhor, isso não é para mim não. Mas como ele foi revelando um passo de cada vez, e quando a gente já estava na chuva, a gente molhando, aí já molhou um pouco, agora vamos molhar tudo, né? Foi assim. Fé é uma dependência contínua do Senhor. Apesar de todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas, toda a falta de apoio, inclusive de homens e das igrejas, apesar disso, fé é uma dependência do Senhor. E Abraão não olhou para homens nenhum, ele olhou para o Senhor. O Senhor está me chamando, então eu vou obedecer. E aqui você tem um exemplo positivo de obediência. E para nós terminarmos, Atos capítulo 26. O testemunho de Paulo perante o rei Agripa é fantástico. É fantástico. A coragem, a determinação, a hombridade dele de confessar para o rei Agripa, um rei ímpio, o que Deus fez na vida dele, apesar dele. E quando ele dá o seu testemunho perante Agripa, falando do seu encontro com o Senhor na estrada de Damasco, e dos resultados daquele encontro, ele disse, sabe, rei, o Senhor me chamou para ser uma testemunha viva do que Ele pode fazer na vida de cada um. E quando eu recebi essa visão, esse chamado, sabe o que Paulo diz? Preste atenção nas palavras do verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Você viu a necessidade de obedecer à vontade de Deus. A comida de Jesus era obediência.
Você viu a necessidade da prática da obediência, quando você oferece o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você viu um exemplo positivo de obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E agora você está vendo aqui uma negativa de desobediência. Sabe, Agripa? Talvez o rei não vai entender o que é isso. Mas quando eu tive aquele encontro com o Senhor e Ele me separou pela sua graça, para eu ser uma testemunha viva dEle, eu não tinha como desobedecer à visão celestial. Era impossível desobedecer. Foi tão claro o chamado dEle, foi tão preciso o que Ele falou para mim. Não pude desobedecer. Não fui desobediente à visão celestial. E você, jovem, vai ser desobediente em relação ao chamado do Senhor para você? Você vai dizer, não. Você vai dizer, espera um pouco, Senhor. Você vai dizer, depois. Você vai dizer, primeiro isso. Isso é desobediência. Isso é desobediência. Qual a resposta que você, jovem, vai dar ao Senhor? A nossa oração continua sendo que, como resultado da palavra de Deus falando ao nosso coração nestes dias, alguém possa dizer, e se for um jovem que possa dar suco ainda ao Senhor, nossa alegria vai ser maior quando um jovem disser, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez exija um tempo de preparo, talvez exija um tempo maior de integração nas atividades da igreja, mas o Senhor quer ouvir a disposição e quer ver a disponibilidade de cada um dizendo, Senhor, pode me usar, estou disposto. Para o que der e vier, isso é fé. E obediência é o resultado da confiança plena, total e completa no Senhor que nos chama. Jovens, que resposta vocês irão dar ao Senhor? Vamos abaixar as nossas cabeças. Querido Pai, mais uma vez, Tua palavra tem sido lida, aberta, explicada, e nós temos ouvido a Tua voz. E nós queremos te pedir que o Teu Espírito agora aplique estas palavras a corações aqui presentes. A jovens que agora há pouco cantaram, usa-me, Senhor, como um farol na noite escura, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo, como abrigo no deserto. E nós pensamos, ó Senhor, que os jovens que cantaram estas palavras estavam dizendo a verdade do seu coração. Se há realmente essa disposição de te servirem, de que o Senhor os use, os transforme, os quebrante, mas os use como instrumentos nas tuas mãos, para a salvação de almas perdidas, para a edificação daqueles que já são teus. Aplica estas verdades a estes corações nesta noite. E como resultado disso, ó Senhor, que haja jovens entre nós, respondendo afirmativamente à ação do Teu Espírito e à Tua palavra nesta noite, dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a oração que deixamos diante do Senhor, porque a fazemos em nome daquele que por nós morreu, que apresentou o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, e que no final da sua vida esteve disposto até a oferecer o seu corpo como sacrifício morto em nosso lugar. É em nome deste, o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos, que nós deixamos este clamor a Ti.
Levante mais trabalhadores para a tua obra, Senhor. Amém. Vou pedir ao Alfredo para colocar o relatório do Geraldo Gonçalves, por favor. Olá, irmão Ronaldo, graça e paz ao irmão e a todos que estão presentes aí nesse encontro tão precioso. Já estão ouvindo as mensagens já que tem sido viabilizada para nós. Queridos, eu estou aqui em nome da CIIB, Comunhão das Igrejas dos Irmãos no Brasil. Na verdade, nós iniciamos em abril deste ano como um projeto Unir para Agir. Esse projeto foi bem aceito entre 19 igrejas de Cariacica e Viana, onde eu estou membro. E, portanto, nós conseguimos fazer alguns eventos, realizar capacitações, e enfim. Mas, em outubro, o projeto Unir para Agir, como ele já nasceu com uma visão de avançar para o Brasil, e o meu lema é o versículo de Atos 1:8, né, quando Jesus disse: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? Então, nós começamos com esse projeto, ele avançou, e agora, portanto, em 8 de outubro, apresentamos a sugestão do nome CIIB e foi aceito também pela Assembleia Geral. E aí, nesse caso, nós já saímos de Viana e Cariacica e fomos para Grande Vitória, para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil. Nós já fizemos alguns eventos como CIIB, como o Dia da Bíblia, por exemplo, em 10, ou seja, em 11 de dezembro, segundo domingo de dezembro de 2022. Foi um evento especial, o irmão Alfredo e alguns irmãos meus já têm as fotos, os vídeos, enfim. E, portanto, esse projeto avança. A ideia do projeto Unir para Agir e da CIIB, então, é trabalhar com as igrejas, com uma visão missionária, com a visão de ajudar as igrejas carentes. Portanto, nós estamos com vários departamentos aí sendo criados para avançarmos, departamento missionário, inclusive. Então, por isso, estamos aqui envolvidos, contando com as vossas orações e buscando avançar. Estamos criando uma base aqui no Estado do Espírito Santo, né, uma base, uma estrutura, né? Agora vamos receber o boletim dos obreiros, que já nos foi proporcionado através do irmão Neudes, e, portanto, a gestão do boletim dos obreiros será feita por nós aqui, ou pela CIIB, por nós aqui no Espírito Santo, onde é a sua base. Então, em suma, a CIIB é isto. Nós estamos aqui contando com as orações, já temos muitos irmãos obreiros pelo Brasil afora e não só, que já estão em nossos grupos, nossas plataformas da CIIB, também notícias das igrejas, enfim. E, portanto, agradecemos os irmãos pela receptividade e pela disposição em divulgar esse projeto. Depois poderemos falar mais e enviar mais informações para que os irmãos possam estar conhecendo melhor. É a nossa intenção estar nesse final de semana aí convosco, mas nós tínhamos aqui compromisso com o aniversário da nossa igreja, completando 30 anos hoje, portanto estamos aqui em festa também. Olha, Deus abençoe os irmãos e que tudo possa continuar correndo bem, possa terminar uma conferência com resultados positivos para a honra e glória do nome do Senhor e bênçãos para todos. Meu abraço com muito carinho a todos os irmãos que estão aí em Petrópolis, né? Em Bom Climas, é isso, né? Deus nos abençoe, irmãos. Ok? Fique com Deus. Obrigado pela atenção e por divulgar o projeto. Vocês também são CIIB, ok? A intenção é unir forças para trabalharmos. Deus abençoe. Muito bom. Palavra de despertamento, relatórios que também nos motivam. Nós estamos encerrando essa primeira parte
eu vou pedir para que nós estivéssemos orando, eu vou pedir ao irmão Neudes, pudesse vir aqui à frente, vai estar orando pelo Rodrigo e a Jéssica, né? Pela Lisa também, e o Geraldo Gonçalves. E também por todos que participaram. Eu estava conversando com o Lini, que o Rafael sai daqui 4 horas, fui em casa rapidinho e voltei. Então, assim, como eu disse, para que tudo funcione, tem um trabalho braçal aí que não é fácil. Então, orar ao Senhor agradecendo por cada uma cadeira que foi levada, cada o trabalho, por menor ou maior que seja. Nosso irmão Neudes estará orando também. Uma outra coisa que a Jéssica falando ali, me chamou a atenção. Leve uma palavra de encorajamento missionário. Às vezes, uma frasezinha que você manda para ele, motiva tanto ele naquele dia. Então, o contato de cada missionário que veio aqui, né, pedir depois a alguém que pudesse fazer um relatório com o e-mail, a mídia dele, telefone, para você falar com esse missionário, ter um contato um pouco mais estreito com eles, quiser contribuir, quiser participar, né, de alguma forma do ministério que os irmãos fazem, eu acho que é muito proveitoso, não é? Então, vou pedir ao nosso irmão Neudes, ore por esses motivos. O nome do casal é Rodrigo e Jéssica, e o último relatório foi Geraldo Gonçalves. E a Lisa. Pai, nós louvamos o Teu nome por tudo aquilo que pudemos ouvir nesta tarde e noite. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos realmente desafiado pela Tua palavra a continuar trabalhando na Tua seara. E neste momento queremos pedir a Tua bênção por esses jovens que deram esse relatório ali. Pedimos pela Lisa que esteve com eles ali, nesse contato tão precioso. E continue, ó Pai, dando sabedoria a eles para continuar trabalhando no preparo de outros jovens, para continuar trabalhando na Tua seara. Também queremos rogar as Tuas bênçãos para o nosso irmão Geraldo, que está ali em Cariacica, naquela região de Serra, e também com muita vontade de trabalhar e envolver as igrejas nessa grande obra. Também pelo Boletim dos Obreiros, que eles estão querendo resgatar para dar continuidade. Nós rogamos as Tuas bênçãos por eles, ó Pai, que eles estejam realmente tendo sabedoria da parte do Senhor, para que possa realmente estar ajudando as suas igrejas em todo o Brasil e fora do Brasil, neste ministério tão precioso. Nós te louvamos por tudo e pedimos a Tua bênção para o restante da nossa reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu passo a palavra assim para o irmão que vai dar continuidade, né, com a programação que nós estamos tendo.